Meus irmãos, graça e paz, amém. Nós vamos dar sequência às nossas reflexões sobre teologia sistemática. Nesse ano nós estamos estudando as áreas da teologia sistemática e hoje nós vamos ter a primeira mensagem sobre a doutrina da salvação. Eu já peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, tá? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Foi lido aqui no início do culto, do verso 1 ao verso 10, e eu gostaria de refazer essa leitura com os irmãos. Vamos mais uma vez ler aqui, Efésios 2, do 1 ao 10. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz aqui o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós outrora andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus coloque essa palavra nos nossos corações. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos pensar um pouco sobre esse tema que está exposto aí para a igreja, verdades sobre o plano de salvação em Cristo. Serão duas mensagens. Hoje eu vou explicar de forma introdutória à igreja sobre o plano. Vamos pensar hoje sobre o plano de salvação. E no próximo domingo, o reverendo Cristiano vai estar explicando as consequências, as bênçãos, os resultados desse plano. Então hoje é dia de nós conhecermos exatamente o que é que esta igreja acredita e confessa como sendo verdade no plano de salvação em Cristo. Nós temos articulado a nossa confissão de fé, a forma que nós acreditamos nas grandes doutrinas da Bíblia, e nessa noite em particular, nós vamos voltar lá no século XVII. Foi quando os nossos teólogos, conhecidos como os teólogos puritanos do século XVII, se juntaram lá na Holanda e organizaram a doutrina da salvação num período que tinha muita confusão, debate e dúvidas sobre o que era a doutrina da salvação. E eu vou trazer nessa noite para os irmãos aqui,
de uma forma resumida e objetiva, exatamente o que foi decidido lá e o que as igrejas históricas confessam como soteriologia desde o século XVII, não apenas desde o século XVII, mas quando eu falo do século XVII é porque ali, no chamado Sínodo de Dort, foi oficializada a crença da Igreja Reformada Protestante. E de lá para cá, todas as igrejas reformadas protestantes acreditam na salvação desta forma. E aí eu vou para a introdução da nossa mensagem, exatamente tentando responder a esta questão: por que estudar a soteriologia? Será que nós precisamos estudar soteriologia? Porque diante de uma igreja, nós entendemos assim, todo mundo que está aqui entendeu a doutrina da salvação. Um dia, eu escutei o Evangelho e eu compreendi a doutrina da salvação e agora acreditei em Cristo. Na verdade, se nós pegarmos toda a história da Bíblia, a história da redenção, pegarmos aqui o que está disposto nas Escrituras, tudo que está resumido aqui, o enredo desse livro, é exatamente criação, queda e redenção. Só que criação são apenas ali os primeiros capítulos da Bíblia, juntamente com a queda. Passou disso, é só a história da redenção, é a soteriologia. De modo que você entenda o seguinte: é a doutrina que mais preencheu a Bíblia. Então, não é num ato simplesmente de crer que eu vou entender uma doutrina que preenche um livro tão espesso que é as Sagradas Escrituras. Nós temos narrado na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, a soteriologia, a história da redenção. De modo que é importante nós estudarmos isso daqui, porque é um assunto controverso, é um assunto que nós não temos uma unanimidade em torno dele. Pelo menos aí as três fés monoteístas do mundo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, não têm uma mesma visão de soteriologia. Nós temos grandes e graves divergências, tá? Claro que nós não acreditamos como um judeu, nós não estamos debatendo mais se a salvação é não ou sim pelo cumprimento da lei. Aliás, um cristão médio que entendeu o básico das Escrituras sabe que nunca ninguém se salvou porque cumpriu a lei. Sempre a salvação foi pela graça. Só houve salvação pela graça de Deus em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer época da história. Nunca ninguém pôde bater no peito e dizer: eu cumpri as ordens de Deus e por isso eu mereço estar com Deus. Nunca houve isso. A queda aconteceu e depois disso, que foi quebrado ali o chamado pacto das obras, o homem precisou intensamente da graça salvífica de Deus. Mas os judeus acreditam que uma guarda criteriosa, uma guarda ali sólida da lei, pode garantir que ele vá para o céu. A outra grande fé monoteísta é o islamismo. E eles também têm uma ideia de soteriologia. E eles professam ali que o homem pode se articular de alguma forma e garantir o céu, primeiramente da sua confissão de fé, dizendo que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Depois vem esmolas, depois vem o mês do Ramadã, que eles guardam lá um mês de muita penitência, religiosidade. Tem que visitar Meca uma vez na vida, pelo menos, ir lá na cidade sagrada, orar pelo menos 5 vezes ao dia, virado para Meca, e aí garante a salvação. E o cristianismo? O cristianismo tem uma resposta única? Tem não. Nem o cristianismo evangélico tem uma resposta uníssona acerca do que é a soteriologia.
E no meio desse debate todo, nós chegamos àquilo que eu estava falando para os irmãos, que foi quando houve a grande divisão dessa doutrina no século XVII, onde a igreja nunca mais foi a mesma, e um grupo de cristãos protestantes acreditavam que a salvação é de uma forma, e outro acreditava que a salvação era de uma forma totalmente diferente. E que lado nós ficamos é o que eu vou expor aqui para os irmãos. O problema de entender a soteriologia também foi um problema nos dias de Paulo. Por isso que Paulo está explicando aqui. Os irmãos leram o texto comigo, acompanharam a leitura, e você viu claramente que Paulo ele explica aqui, nesses 10 primeiros versículos do capítulo 2, o que é a soteriologia, o que é a salvação. A gente coloca esse termo, é um termo que nós não usamos muito, né? Não é um termo muito assim, digamos, da nossa intimidade linguística, mas é importante nós nos acostumarmos com os termos teológicos também. Quem vai à escola dominical, que vem à escola dominical aqui, com certeza já ouviu falar muito esse termo aí, que está explanado para os irmãos. Tá? Mas esse termo soteriologia é uma composição grega, tá? Onde soter vem de uma raiz que significa salvação. Tá? Lembra, por exemplo, de quem nasce em Salvador, como é que nós dizemos o que ele é? Ele é soteropolitano. Vem exatamente isso daí, soteriologia. Se você um dia teve dúvidas sobre isso, a pessoa nasceu em Salvador, é soteropolitano, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Soter, salvação. E a logia, obviamente, que é a análise desta doutrina. Então, entenda o seguinte, Paulo aqui em Éfeso, ele está esclarecendo o que é a doutrina da salvação. E esse texto é muito claro. Às vezes eu escuto alguns determinados pregadores, eles leem o texto bíblico e falam assim, poxa, não precisa nem pregar isso aqui. Isso aqui já está extremamente, é algo autodidático isso aqui. É ler e não tem ambiguidade, não tem aqui figuras de linguagem, o texto é direto, a salvação é muito clara. Sim, esse texto, de fato, ele é muito claro, mas ainda é muito mal interpretado. Isto por quê? Porque quando nós lemos um texto bíblico, meus irmãos, nós temos um grande desafio. É de entender o que era a intenção desse autor ao escrever esse texto. Paulo não escreveu esse texto para nós. Esse texto mirava uma igreja e problemas específicos doutrinários de uma igreja. Mas esse texto é aplicável para nós hoje. E aí eu vou ao primeiro ponto, sobre essa temática aqui que nós estamos expondo para os irmãos, porque precisamos de estudar a soteriologia e entendendo como é que é esse plano de salvação. E a primeira coisa que Paulo diz sobre esse plano aqui é que o plano revela um sombrio diagnóstico. O plano e um sombrio diagnóstico. Que sombrio diagnóstico é este? Olhe só, no verso 1 diz que ele nos deu vida. Ele vos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No versículo 5 também, eu destaquei aí no slide, tá? E estando vós mortos. Só que agora Paulo troca aqui o pronome e coloca nós. Ele se inclui também, né? É vós, é nós, todo mundo está no meio desse meio cadavérico aqui, espiritual. O que Paulo coloca aqui, primeiramente para nós, é que esse plano ele constata, ele aqui atesta exatamente para nós esse sombrio diagnóstico de morte espiritual. E isso é, de fato, uma coisa que Paulo tinha que dizer para essa igreja aqui em Éfeso. O que é essa morte espiritual? Como nós entendemos isso? Como Paulo fala que estava morto, que aqueles cristãos de Éfeso estavam todos mortos. E aqui não é nenhuma metáfora. A palavra de Paulo aqui, de fato, ela é muito clara, ela é muito contundente, ela é muito direta, ela não quer aqui trazer uma figura de linguagem. E morto aqui significa espiritualmente incapaz. Espiritualmente incapaz
é exatamente a ideia que essa palavra traz aqui para nós. É a mesma ideia que Paulo traz em Romanos 3, quando ele diz que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado e ninguém busca a Deus. Todos, sem exceção, estão espiritualmente incapazes. E isso é preocupante. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz exatamente o seguinte sobre essa passagem, numa exposição que ele tem sobre Efésios: o homem natural não está doente, está morto. Ele não precisa de educação moral, ele precisa de um milagre. Olhe isso. O homem natural, ele não está doente. Às vezes nós falamos, fulano está doente espiritualmente, fulano precisa de ser socorrido, fulano está morto. Paulo é um pouco mais enfático, um pouco mais contundente sobre a situação de quem ainda está fora da graça de Deus, que não conhece a Deus. Você está morto. Paulo chega a dizer em Romanos 8,7, a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus. Paulo diz que a pessoa tem uma mente que não enxerga aquilo que Deus quer mostrar a ela. Chega alguém mostrando o Evangelho, mostrando a Bíblia, mostrando a palavra de Deus, mostrando aqui as verdades das Escrituras. A pessoa lê, a pessoa ouve e ela diz: eu não estou entendendo isso que você está me dizendo. A minha vida está muito boa. O morto, ele não escuta. O morto espiritual, ele não entende. O morto, você pode gritar, olha o perigo, ele não vai se mexer, ele vai continuar ali inerte e naquela posição que até transparece uma certa tranquilidade. E é isso a primeira coisa que Paulo vai colocando aqui. E a morte espiritual, ela é muito pior do que a morte física. Porque a morte espiritual, meus irmãos, ela é enganosa. O morto espiritual, ele fala, ele tem saúde, ele pode ter saúde. O morto espiritual, ele não é totalmente inerte, ele se mexe, ele tem emprego, ele é ativo na sociedade, ele pode ser admirado nesse mundo, ele pode ser uma referência nesse mundo, um morto espiritual. Aliás, grandes mortos espirituais são de fato as referências deste mundo. O que dizer da nossa clássica galeria dos chamados influencers, né, que estão espalhados aí no mundo digital. Pessoas sem nenhum tipo de noção, conhecimento ou proximidade de Deus. Escravos da futilidade, daquilo que é mais vazio, e milhões de pessoas seguindo, admirando e olhando aquilo dali. Um morto espiritual, ele pode ser glamourizado, ele pode ser admirado, ele pode ser ali endeusado também. Então, é preocupante exatamente por conta disso. Nós olhamos o morto espiritual, nós olhamos aqui que Paulo diz que ele está morto em delitos e pecados. É interessante como Paulo usa duas palavras. Você vai ver muitos pregadores falando assim, olha, delitos e pecados. Aqui, quando nós pegamos Efésios, é exatamente a mesma coisa, aquilo que o homem faz, que Deus odeia. Delitos e pecados aqui é aquilo que o homem faz e que Deus fica um tanto quanto desgostoso com aquilo. É a mesma coisa, na verdade não. A Bíblia usa muitas palavras para falar do que é que marca o morto espiritual. E não é por acaso que Paulo usou aqui delitos e pecados. Porque quando ele fala de delitos aqui, o termo grego dá a ideia de desviado de Deus. Deus está aqui, ele vai no sentido totalmente contrário. Ele está desviado do seu Criador. Quando Paulo usa aqui pecados, Paulo está usando a ideia de errar um alvo. Só que a ideia de errar um alvo, a gente tem assim uma percepção. Poxa, digamos que alguém vai atirar ali de arco e flecha num alvo. Ele mira e ele erra. Qual foi o problema? Apenas uma decepção de não ter atingido o objetivo de tacar a flecha no meio daquele alvo. A ideia aqui é um pouco mais tenebrosa. O errar o alvo aqui é você atirar
e acertar a si mesmo, porque quando o homem ele pratica o pecado, ele está morto, os atos de ofensa contra Deus não é apenas um alvo que ele erra, ele ainda faz algo que ofende a si mesmo, porque os nossos pecados nos traz a morte. O morto espiritual, com o erro do alvo, ele decreta também, com esse errar de alvo, a sua própria morte. O salário do pecado é a morte, o salário de errar o alvo é a morte. Então é pior do que você não acertar no alvo que mirou, porque além de não acertar no alvo que mirou, você ainda acertou a si mesmo. O homem aqui escravizado ao pecado, que Paulo define, e aqui vai radiografando toda a estrutura desse homem, ele se autodestrói, ele se se deflagra aqui, degenerado aqui, pelas suas próprias ações, ele vai se autodestruindo. Então essas duas palavras merecem sim uma apreciação mais cuidadosa. O homem, meus irmãos, quando ele está nesse estágio que Paulo nos expõe aqui, morto espiritualmente, nos delitos e nos seus pecados, tudo que ele faz ao contrário de Deus, mesmo que ele tenha a melhor e a maior boa intenção diante de Deus. Olhe, por exemplo, esse período que nós estamos atravessando, que é um período hiperreligioso, que é a Páscoa. Eu nunca vi tanta gente bem intencionada com Deus, mas errando o alvo. A vontade de lembrar do sacrifício de Cristo. Tá? Muita gente aí que nem conhece Bíblia criticando essa história de Páscoa, ser mercantilista, né? Voltada a outras questões aí do comércio, mas você vai ver a pessoa também não tem uma ideia do que é Páscoa. Tentando ali, eu vou lembrar de Cristo nessa época, mas não tem a base escriturística das Escrituras aqui. Não tem a base, o embasamento da ideia da Bíblia. E pasmem, muita gente também que vive com a Bíblia na mão não sabe o que é uma Páscoa. Não sabe. Você já parou para pensar por que a igreja primitiva nunca celebrou a Páscoa? A igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja em Jerusalém. Por que a igreja não fala de Páscoa? Só fala de Páscoa a igreja contemporânea. Você já reparou que na situação que Jesus Cristo instituiu a ceia, ele aboliu a Páscoa do meio de seus discípulos? Os discípulos nunca mais celebraram a Páscoa, passaram a celebrar a ceia, porque a Páscoa é uma festa judaica, que celebra aquela libertação do Egito. E agora, a Páscoa, quando Cristo institui a ceia, como Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ela não tem mais nenhum sentido para nós. Por isso que você não vai ver a igreja primitiva nunca falando em Páscoa, celebrando Páscoa. Por quê? Porque eles partiam o pão de casa em casa, eles celebravam a sagrada ceia do Senhor. Século II, período de muita ignorância e confusão teológica, que é onde começa querer a igreja se alinhar aquilo que ficou escrito pelos apóstolos, começa alguém a ter a ideia, vamos celebrar a Páscoa também? E aí, de lá para cá, a coisa virou essa coisa sem noção que a gente vê hoje. Você já viu cada cena ridícula que tem de gente aí querendo encenar a Páscoa? Meu irmão, tem gente agredindo Jesus, tem Jesus agredindo gente, tem cachorro correndo atrás de soldados. Você vai achar de tudo, é uma loucura aquilo ali. Né? A intenção é boa, eu tenho certeza disso. Vamos lembrar do Filho de Deus que morreu. Mas a instrução é precária. O homem, meus irmãos, morto, ele é assim. O morto espiritual, ele é muito pior do que o morto físico. Basta você olhar aí o verso 2 e o verso 3, que esses mortos que Paulo descreve aqui, eles são submissos a uma trindade. A cultura secular,
ao cabeça do sistema, que é o príncipe da potestade do ar, e à própria razão, que é o que Paulo chama as inclinações da nossa carne. A morte espiritual é muito pior do que a morte física. Sabe por quê? Porque o morto físico, ele parou. Ele pode ser a pessoa pior deste mundo. Morreu, parou. Ele está inerte dentro de um caixão. O morto espiritual, não. Ele para só para Deus, espiritualmente. Mas ele não para na sua malignidade. Ele continua fazendo tudo que é ruim, porque ele é um morto que segue a cultura secular, que segue a cabeça do sistema e que está escravizado à sua própria razão. É um morto que ainda faz o mal, porque o morto físico não, ele cessa. O morto espiritual, ele ainda faz o mal. Esse mal que eu estou explicando aqui para os irmãos, o mal diante de Deus. É assustadora, de fato, aqui, a figura que Paulo expõe dessa pessoa aqui. É um sombrio diagnóstico mesmo, como está aí no slide. E é interessante porque, pegando aqui a cidade de Éfeso, note que Paulo ele vai falar, não é? Tem um sistema muito ruim, que vocês seguem, que é o curso deste mundo, que Paulo vai nos dizer aqui no verso 2. Vocês estão aí segundo o príncipe da potestade do ar, estão seguindo Satanás também, além do homem ter toda a ruindade do coração, ainda há uma inspiração maligna, impulsionando as suas ações, e o homem ainda está seguindo a sua própria razão, porque aqui as inclinações da carne, ele ainda é um Deus ali que se acha o dono da verdade de tudo e que segue aquilo ali cegamente. É, de fato, uma situação assustadora. Éfeso, preste atenção, se você for um bom apreciador das Escrituras, já deve ter notado que é na carta aos Efésios que Paulo fala muito de entidades malignas e suas atuações, né? Porque Éfeso era um lugar extremamente ocultista. Era um lugar onde a feitiçaria era muito forte. Basta você ler Atos 18, 19, veja lá. Diz lá que havia muitos amuletos, livros de magia. Havia uma literatura diabólica ali consumida. Os livros, a literatura era algo ali muito forte. Era o lugar onde tinha aquele famoso templo da deusa Ártemis, que lá em Atos chama a deusa Diana, né, que é o nome romano. Ártemis era o nome grego, mas aquele templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um lugar extremamente dedicado às atividades satânicas, à literatura satânica. E Paulo diz, olha, vocês estavam exatamente no curso que era o curso desta cidade. Mas note uma coisa, eu coloquei até bem claramente aí nesse slide, o nós e o vós, né? Essa mudança pronominal ela é muito importante que Paulo faz aqui. Porque Paulo fala no verso 1, era vocês que estavam mortos. Mas no verso 5 quer dizer, era nós que estávamos mortos. Ou seja, Paulo se coloca também no mesmo lugar. Ele também entra no mesmo grupo. Paulo não está só, não é só você consumista da cultura de Éfeso, da idolatria aí, da deusa Ártemis, dessa literatura, do ocultismo, de toda a feitiçaria que há em Éfeso. Não é só você. Eu também estou dentro desse bolo aí todo. Porque olha só quem era Paulo. Paulo era um homem muito religioso, limpo, praticante, não é? De todo aquele farisaísmo. Era um homem que socialmente pensando, um modelo, um exemplo, um espelho. Mas Paulo diz, eu estava na mesma situação. Por isso que ele faz essa mudança pronominal, o vós e agora o nós. Eu também estou no meio disso daí. Não apenas vocês. Eu também estou no meio dessa problemática toda. Nós não tínhamos nenhuma condição de buscar a Deus. Escravos do sistema, da cultura e do próprio diabo. É por isso que Paulo fala muito dessas atuações malignas na carta aos Efésios, porque era uma cidade muito voltada para isso. É tanto que, preste atenção,
Às vezes você escuta alguém dizendo assim, os apóstolos curavam e expulsavam o demônio com os próprios lenços. Não tem isso na Bíblia. Paulo fez isso só em Éfeso, porque ali era um lugar extremamente voltado aos encantamentos, aos amuletos e todo tipo de superstição satânica. E Deus usou até os lenços de Paulo ali para chamar a atenção para o Evangelho. Não se vê isso em nenhum outro lugar das Escrituras, só em Éfeso. Éfeso é um lugar muito à parte no que diz respeito a pecado, a dissolução. Era uma cidade que tinha muito movimento, porto perto, toda essa idolatria. Não era um lugar qualquer que nós estamos aqui em análise. Era um lugar que tudo que você imaginar era mais intensificado em termos de dissolução, de espiritualidade negativa e de busca contra aquilo que era a vontade de Deus. Se buscava tudo aquilo que era contra a vontade de Deus com muita intensidade na cidade de Éfeso. E Paulo diz, essa era a nossa situação, tanto vocês de Éfeso, como eu que vivia dentro de uma religião mentirosa, falsa, e que me enganou durante muito tempo, e que me fez até eu matar cristãos. Esta é a doutrina da depravação total. Esta é a doutrina da depravação total. Lembra que eu disse lá do século XVII? Houve um grande debate. Porque tinha um grupo dizendo assim, o homem, o ser humano, ele ainda tem condições de buscar a Deus. Lá em Dort, os teólogos puritanos se juntaram e começaram a estudar as Escrituras, estudar Efésios 2. Não, o homem está morto, o homem não pode buscar a Deus, não. Agostinho estava certo. O homem está depravado, totalmente cego. Ele não consegue querer o Evangelho. Nós, na nossa base de soteriologia, nós acreditamos na doutrina da depravação total do homem, impulsionada, inclusive, por forças malignas também, e por um sistema que se opõe a Deus. Isso traz uma grande aplicação para nós. Não subestime essa nossa natureza caída, porque a conversão não nos fez ainda se livrar dela. Experimente brincar com ela. Se afaste das disciplinas espirituais durante 1 mês, 2 meses, para você ver o monstro que você se transforma. Pare de orar, leia as Escrituras, meditar na vontade de Deus. Pare de alimentar o Espírito para você ver o quanto nós somos ainda potencialmente capazes de fazer coisas horríveis. De praticar ações e pensar assim, meu Deus, eu sou um crente, eu não posso estar fazendo isso. Essa doutrina da depravação total nos ensina isso, tá? Sim, Deus nos alcançou com a graça, mas a nossa natureza caída está se arrastando aqui conosco. Não brinque com ela. Ela pode destruir a sua família, pode destruir sua vida espiritual, pelo menos por um tempo ela pode. E depois as consequências, muitas vezes nós arrastamos durante até a nossa vida toda. Então isso é a primeira coisa que Paulo coloca. Segunda, depois da doutrina da depravação total, o verso 4 e o verso 5, o homem não participa do plano. Não, o homem não participa do plano. Eu estou expondo para os irmãos o plano de salvação. Esse plano, nós não temos nenhuma participação nele. É o verso 4, é o verso 5, está aí para ser acompanhado também, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Bom, o homem, de acordo aqui com Paulo, não participou disso em lugar algum. O destaque é a misericórdia e a graça de Deus. Inclusive, aprenda o seguinte, é muito ensinado por aí que misericórdia e graça são duas coisas distintas, porque misericórdia é o que Deus tinha que fazer comigo, mas me poupa e não faz.
E graça é o que Deus não deveria me dar, mas Ele tem ali uma certa compaixão e me dá. É até uma coisa filosoficamente interessante e bonita, mas não é o significado dessas palavras, misericórdia e graça. Até mesmo porque entenda que a Bíblia diz que nós podemos ter o dom de misericórdia. É lógico que não vai existir um dom que eu tenho o direito de te castigar, mas eu não vou te castigar. Não existe esse dom. A misericórdia, que é a palavra eleus no grego, é exatamente a ideia de ajudar alguém que não pode me retribuir por isso. Entenda o que eu estou dizendo. O homem não participa do plano. Deus, Ele faz esse plano por alguém que não pode nem agradecer por aquilo de forma condizente com o que é o plano de salvação. Até agradecer a Deus que nos dá essa capacidade de reconhecer. A misericórdia significa exatamente isso. É a ação de ajudar alguém por compaixão, mas sabendo que ele não tem nenhuma possibilidade de retribuir por essa ajuda. A graça, a caris, é a generosidade gratuita de Deus. Misericórdia e graça têm uma interligação muito grande de sentido. As duas palavras nos trazem uma ideia de que Deus está me dando algo que eu não mereço. E mostra claramente a palavra graça, que foi falada várias vezes nesse texto, que nós cantamos em músicas muito bonitas aqui nesta noite. Que o plano, se é pela graça, é bênção, é generosidade não merecida, é bênção não merecida, eu não tenho participação nele. Nenhuma, eu não tenho nenhum tipo de mérito dentro desse plano. É isso que Paulo está dizendo. É apenas pela graça. E essa foi a grande briga do século XVII e a grande briga hoje. Por quê? Quando eu digo que nós não temos uma ideia uníssona sobre salvação, cada igreja evangélica por aí vai ensinar uma coisa. Tem pregador que diz assim: Deus dá 9 passos por você, e o 10º é você que dá. Na Bíblia, você dá 10 passos se afastando de Deus, e Deus dá 20 para te buscar para perto dele. Você não se move para Deus. De acordo com esse texto, você é um morto, e que só se move para o pecado, e para fazer aquilo que Deus não quer. Agora é lógico, muitas filosofias, pensamentos foram surgindo para enaltecer o homem, para dizer assim: o homem não é tão mal assim, por favor, não fale tão mal assim do bichinho, porque ele não é tão ruim assim. Eu gosto muito da frase de um puritano que falou assim: o homem é tão mau, que se ele pudesse, ele matava Deus. E na chance que ele teve, ele não desperdiçou, ele matou. O homem não tem nenhuma participação nesse plano. Essa é a doutrina da eleição incondicional. Outra doutrina que foi postulada lá na Holanda, no século XVII, é que até hoje, toda igreja reformada que se preza, lembra, entende e professa. A eleição é incondicional. A eleição é algo que o homem não tem nenhum tipo de participação, e Paulo explica isso em Efésios 1:4. É só você virar a folha da sua Bíblia. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Como é que eu tenho participação num plano que foi configurado na eternidade? Antes da fundação do mundo, a Trindade harmonicamente decidiu: nós vamos ter um plano para salvar o homem. Nós vamos ter um plano. O homem não vai participar, senão ele estraga tudo. O homem provou que ele estraga tudo. Lá no Éden. No Éden não tinha sistema ruim. No Éden o homem estava puro. No Éden o homem tinha livre arbítrio, mas o homem preferiu estragar o plano. O plano era viver no jardim obedecendo a Deus. Esse era o plano. O homem vai lá,
e estraga tudo. É como Jonathan Edwards disse, a única participação do homem no plano de salvação é ter pecado e se fazer necessário ser salvo. É a única participação dele. É dizer, olha, vem me salvar, porque eu afundei na minha miséria de pecados e de desobediência a Deus. Esta é a doutrina da eleição incondicional. É Deus que quis escolher. Não há nada atrativo em um morto, meus irmãos. Deus nos mostra que não há espaço para pensar bem de si mesmo quando nós olhamos o plano de salvação. Não há nada atrativo em um morto. O morto, quanto mais tempo passa, pior fica. E há um tempo que ninguém quer chegar nem perto mais, porque nem o cheiro é suportável, que dirá a contemplação daquilo. Não há nada atrativo em um morto. E isso é importante quando Paulo explica isso aqui aos Efésios, sabe por quê? Porque, vamos para o contexto onde Paulo escreveu essa carta. Lá na cidade de Éfeso tinha o templo da deusa Ártemis, não é? A Diana de Éfeso. Era a deusa da fertilidade e a deusa da caça. E sabe o que é que os homens faziam? Eles tentavam impressionar a deusa. Levavam joias ao templo, que é oferenda para a deusa Diana, joias. Faziam procissões lá em Éfeso. Vamos fazer uma grande procissão para a deusa Diana. Vamos aqui glorificar a deusa Diana. Vamos juntar um monte de gente, vamos impressionar a deusa. Faziam atos de coragem, já que era a deusa da caça, não é? Então, fazer atos de coragem e impressionar a Deus ia admirar aqueles homens. Era a cultura da cidade. Impressionar a grande deusa lá de Éfeso. Deixar ela assim, olha, boquiaberta com os atos dos homens. E Paulo pensa, alguém na sua inocência e ignorância das verdades do Evangelho, pode achar que pode impressionar a Deus. Então eu vou corrigir isso aqui. Veja bem, é a misericórdia, é a graça, é por aí que vocês são salvos. Vocês jamais vão impressionar a Deus. Vocês não têm nada para impressionar a Deus. Por que Deus me escolheu? Será que eu não tenho alguma coisa interessante que Deus viu? Não. Deus viu um morto, putrefo, insuportável, horripilante, nojento e detestável. Isso éramos nós. Mas aí vem o amor de Deus. Aí vem esse caráter de Deus que é inexplicável. Como é que Deus nos amou? Não existe explicação teológica para o amor de Deus. Não existe. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele inclusive tinha um grande problema quando ele refletia sobre o amor de Deus, porque ele dizia assim, Deus é justo juiz, por que é que ele não nos condenou? Isso não é uma contradição, a pessoa e o caráter de Deus, Deus tem que nos condenar. Aí você olhava, isso na análise de Martin Lloyd Jones, para a cruz. Então a cruz, ela satisfez Deus de uma forma que todas as suas exigências e tudo que era horripilante em nós, Cristo fez Deus não mais julgar. Por isso que Lloyd Jones dizia que o nosso julgamento foi na cruz. Foi lá na cruz o nosso julgamento. Essa é a doutrina da eleição incondicional. Depois, meus irmãos, eu lembro aqui as palavras de John Owen, quando ele diz, a eleição se fundamenta no amor divino, porque é livre e imerecida. Nós só estampávamos e exalávamos coisas que fazia Deus não querer nós.
Nada fizemos para persuadir Deus e nos escolher em vez de outros. Nada. Não há explicação para o amor de Deus sobre nós. John Owen continua dizendo, príncipe dos puritanos, qualquer bem feito a nós, que é fruto da eleição, é o efeito e não a causa dela. Nós não causamos a eleição de Deus em nós. Não há nada atrativo em você, em mim. Por isso aquela mudança pronominal de Paulo. Vós, depois é nós. A gente está tudo num bolo só e tudo arrebentado diante de Deus. E Deus vai e faz uma obra inexplicavelmente amorosa. Então, essa é a doutrina da eleição incondicional. Depois, explicando um pouco mais sobre esse plano, terceiro, esse é um plano infinito. Vamos para o verso 6, rapidinho aqui. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse plano não tem fim. Esse plano é imutável. O plano de salvação nós não conseguimos mexer, exatamente pelas qualificações que já foram postas aqui nessa noite. A gente está lidando com um plano que exatamente o homem não tem participação, então ninguém vai estragar. Nós estamos lidando aqui com uma situação em que Deus usou de graça, de amor, de misericórdia, e o amor de Deus é imutável, o amor de Deus é perfeito, não tem como você estragar. Esse plano, então, ele é infinito, esse plano aqui, ele não tem como ser sucumbido, ninguém vai mexer nesse plano. E a forma que Paulo fala aqui é impressionante, porque olha só, ele nos ressuscitou e fez assentar nos lugares celestiais. Nós não estamos nos lugares celestiais, mas Paulo está dizendo que nós estamos. Paulo está dizendo, inclusive, que até nos séculos vindouros isso vai ser mostrado e provado. Claramente mostrando aqui que a salvação, essa que nós vemos como escatológica, os lugares celestiais, hoje na classe membresia a gente discutia isso, como seria a nossa eternidade. E quando nós falamos de eternidade ou de salvação, a gente pensa sempre no aspecto futuro. Pode prestar atenção que quando, inclusive, muita gente está pregando sobre esse tema, fala assim de salvação, olha, no futuro você não vai para o inferno, no futuro será seu lugar eternamente no céu. Paulo já fala no presente. A salvação já tem gosto de céu. Nos dizeres de Paulo. O céu já chegou até nós. Nos dizeres de Paulo. Nos dizeres de Paulo, quando ele fala que nós já estamos nos lugares celestiais, nós já temos uma posição de honra, segurança, autoridade, comunhão íntima com Deus, que só será ampliada lá no céu, mas que já começou de forma intensa aqui. E é por isso que eu não largo isso por nada, porque eu já experimento algo aqui, que eu quero ver como é que isso vai ser intensificado. E é aí que entra a doutrina da perseverança dos santos. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Recuemos um pouquinho lá no século XVII, novamente, quando as doutrinas da salvação estavam sendo debatidas. O mundo protestante se dividiu. E de um lado estavam aqueles dizendo, olha, o homem, pela sua razão, capacidade, potencialidade intelectual, qualquer hora ele larga Deus e vai embora. Quando nós olhamos, meus irmãos, as Escrituras, mostra que esse nosso estado, ele é, agora, um estado que não pode mais ser revertido. O que Deus fez não foi uma obra de persuadir-nos filosoficamente, não foi uma mudança de ideologia, não é que nessas pessoas que a gente vê por aí, que um dia apreciam a ideologia, outro dia já gostam de outra, um dia estão num partido político, outro estão em outro. Não foi isso que Deus fez. Deus nos regenerou para enxergar o Evangelho, que aquilo que Paulo disse que o homem natural não vê, diz que é loucura. Eu achei algo que ninguém vê, que ninguém enxerga. Isso é agora não mais desconstruível na minha vida. Isso não pode mais ser mudado. Você é salvo, você vai andar até o fim com Deus. Até o fim. Nunca vai se abandonar
a Deus. É por isso que Paulo diz lá em Romanos, que ele está bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem o porvir, nada vai nos separar do amor de Deus. A Bíblia ensina a segurança da perseverança dos santos. Uma vez salvo, persevera até o fim. Por quê? Porque essa não é uma capacidade humana. Essa não é uma capacidade que está em mim. Essa não é a potencialidade que está no meu coração. O Espírito Santo imprimiu isso na minha vida. O salvo pode ter crises na fé? O que é que a teologia da soteriologia reformada diz sobre isso? Pode. É por isso que a nossa palavra é vigie. Pratique as disciplinas espirituais. Porque tem umas crises na fé aí que a pessoa volta só com a perna, faltando orelha, espedaçado e nunca mais ajeita a vida. Olha, eu tinha um professor no seminário, ele dava para a gente aula de espanhol. Um homem muito crente, um exemplo muito bonito de vida cristã, inclusive. Era uma inspiração para nós. E ele, em determinado momento da sua vida, ele se afastou dos caminhos do Evangelho. Foi até a religião africanas, né, como se chama por aí. Tudo dá um processo, né, a gente não sabe mais nem como pode falar agora. Ele foi para aquela religião. E ele falava, olha, na noite em que eu fui ser recebido como membro daquela religião, a entidade falou, eu não quero receber esse homem. Ele já foi consagrado a outro Deus. Bom, é o testemunho dele. Testemunho é regra para a igreja? Não, estou contando uma história. Regra é o que está aqui. Isso aqui a gente não briga, não discute, está escrito, pode sair o sangue, isso aqui é a verdade. Mas é a história dele. Enfim, muitas vezes ele não conseguia dar aula para nós de espanhol, porque nesse período que ele ficou distante do Evangelho, ele contraiu o vírus do HIV. E aquilo trouxe sérias limitações para a vida dele. Pegava um resfriado, passava quase uma semana sem sair de cima da cama. Um simples resfriado. Tá? Era um homem muito crente. Mas um dia resolveu andar longe dos caminhos da salvação. O homem de Deus sempre vai voltar aos caminhos da salvação. Mas cá para nós, não sai de perto desse caminho que é o melhor fazer. Mas se um dia o Evangelho te alcançou, essa fagulha, ela não pode mais ser arrancada do seu coração. Você pode ir lá onde esse meu professor contou que foi, lá na religião, né, africana, se batizar para as entidades, isso aí não é mais arrancado de você. A segurança da salvação, estou contando experiência não é doutrina, mas a Bíblia fala isso muito claro. Basta você pegar Filipenses 1,6. Estando certos disso de que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É a perseverança garantida dos santos. E é Deus, em quarto esse plano, é Deus que aplica o plano ao coração do homem. Rapidamente aqui o verso 8 e o verso 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E essa aplicação do plano no coração do homem não tem nada a ver com a sua inteligência, com a sua capacidade cognitiva. Nada a ver. Quando Paulo diz que isto não vem de vós, olha o texto comigo, por favor. Na sua Bíblia. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A tua fé, até o dia que Deus deu a fé salvífica no seu coração, que implantou isso no seu coração, a sua fé era depositada em qualquer lugar, na tua razão, em um Deus qualquer, numa religião, no seu dinheiro, na sua saúde, no seu trabalho, na sua empresa. Um dia Deus foi e fez o que Paulo está explicando aqui. Isto não vem de vós, o quê? A fé. É a fé salvífica, porque todos nós
Deus coloca alguma fé em nós. Isso está inato no ser humano, mas a fé salvadora é exatamente o que Deus implantou no seu coração. Foi Deus que fez isso, e Paulo explica aqui, por isso que o homem não tem mérito nenhum nesse contexto de salvação. Esta é a doutrina da graça irresistível. Foi aí que se postulou essa nomenclatura, graça irresistível. Deus providencia os meios pelos quais a graça não vai ser rejeitada pelo homem. Voltando lá, a briga da soteriologia do século XVII, o mundo protestante se divide. Uns dizem, não, o homem resiste à graça se ele quiser. E os teólogos puritanos dizem, a graça é irresistível, porque Deus coloca em nós uma fé que Ele mesmo colocou. Lembra quando Paulo diz em Romanos 8? E aos que predestinou, a estes também chamou. Paulo diz que é o próprio Deus que chama o homem. Não é o pregador, não é o discurso bonito, não é a sua habilidade teológica. Isso não chama ninguém. Quem chama é Deus. Olha, o meu pai, ele se converteu ao Evangelho. Deus o converteu ao Evangelho. Vamos ajustar os termos. E foi uma frustração para mim. Como assim? Não era para ficar alegre porque Deus salvou o seu pai? Porque eu me julgava um entendedor da Bíblia. Eu explicava a Bíblia para o meu pai. E ele ria. E ele dizia, isso é uma bobagem. Abriu uma igreja perto da minha casa, que eu tenho certeza que aquele pastor, ele não tinha nenhum ensino fundamental. Tinha não. E chamou meu pai para o culto. O cara não conseguia conjugar um verbo direito pregando. E Deus salvou meu pai através daquele pregador. Porque a graça de Deus ecoa onde Deus quer. E mediante quem Deus quer. Deus é soberano na salvação. Isso nos dá a confiança, exatamente, de acreditar no que Paulo explica aqui, inclusive de forma prática, entender que nós, Deus pode nos usar para salvar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. E não tenha medo da sua pouca capacidade teológica, bíblica, seu pouco conhecimento de citar versículos, não. Deus pode usar você, porque Deus é soberano na salvação. E é Ele que faz a salvação na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque a graça dEle é irresistível. Nós não resistimos à graça de Deus. As pessoas pregavam para nós, qual foi a sua experiência de ser salvo, encontrado pelo Evangelho? Pregavam, a gente ria, bobagem, aí teve um dia, não. Alguma coisa brilhou diferente. Não foi sua mente, não foi a palavra do pregador. O chamado de Deus invadiu o seu coração. Eu já contei essa história aqui do Billy Graham, não é? Que o Billy Graham, ele que era um grande conferencista e tal, ele num avião encontrou um homem caindo de bêbado, não é? E o homem reconheceu o Billy Graham, e você é o Billy Graham, conheço o senhor. O senhor me converteu um dia lá na cruzada. Ele disse, de fato foi eu que te converti. Para você estar nessa situação, não foi o Espírito Santo. Porque quando o homem chama, esse chamado não transforma. Quando Deus chama, a gente não resiste. Pode xingar, o pessoal do trabalho pode me ridicularizar, a minha família pode ser contra a minha situação, eu não resisto à graça de Deus. A graça de Deus é algo que penetra no coração do homem, e ele vê algo tão belo que ele não consegue nem explicar, ele só diz, agora eu quero ser crente. E não interessa o seu juízo de valor sobre a minha pessoa. E eu vou ser isso, porque é isso que me faz feliz. E a palavra graça, caris, tem essa ideia de felicidade muito forte. E encerrando aqui, meus irmãos, é o caráter presente do plano. Deus escolhe, o homem não participa, o homem não tem mérito nenhum, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
Essa é a doutrina da santificação. O plano é para nos fazer praticantes de boas obras. Olha, infelizmente, nós fazemos uma leitura muito errada, às vezes, das Escrituras, porque nós temos muita ânsia para aplicar logo o texto para os nossos dias. Boas obras para nós soa como caridade. Não é verdade? Caridade. Não é primariamente o sentido de boas obras aqui aos Efésios. Boas obras aqui, lembra que eu expliquei que os homens tentavam impressionar a deusa Ártemis? Todas as boas obras que Paulo está falando aqui é no sentido de agradar a deuses, no sentido de agradar espiritualmente alguém. Por aplicação e extensão serve para a caridade, serve para alguém que quer a salvação pela caridade. Mas aqui nesse contexto, boas obras aqui diz respeito exatamente à igreja de Éfeso não se iludir com a perspectiva de entender que poderia ter atos bons diante de Deus, por si mesmo. Não. Boas obras aqui, Paulo está falando exatamente da atitude que os homens tinham diante dos deuses. Eu posso fazer feitos bacanas e admiráveis pelos deuses. É nesse contexto ainda que Paulo está falando. É importante nós falarmos da doutrina da santificação quando falamos do plano de salvação. Porque é muito comum quem escuta as doutrinas da graça falar assim: então está tudo certo, o irmão pregou que antes da fundação do mundo, está todo mundo eleito, os salvos, né, no caso, eu não tenho participação, Deus me escolheu, agora é só pintar e bordar. A doutrina da salvação, ela nunca é desconjugada da santidade. E boas obras aqui, diz respeito, não é pelas obras que vocês são salvos, mas Paulo vai dizer que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, é porque a salvação só é testificada quando as obras espirituais, elas são ali de fato vividas de uma forma inquestionável por nós. Eu tenho amor pela Escritura, eu tenho amor por falar com Deus, isso são as boas obras. Isso não salva, mas Paulo diz, isso tem que estar presente na vida do salvo. Eu tenho um amor por tudo aquilo que se diz respeito ao reino de Deus. Eu não sou um apático espiritual. É isso que Paulo está falando aqui quando ele diz que Deus nos criou para as boas obras. Primariamente não é falando que nós devemos fazer caridade. É a testificação de que a minha fé ela é verdadeira, porque todas as disciplinas espirituais, elas preenchem o dia a dia da minha vida. Esta é a doutrina da santificação. E encerrando, meus irmãos, o plano de salvação em Cristo não é simplesmente uma teoria filosófica surpreendente. A história desse plano nos revela que o ser humano, criado à imagem de Deus, tornou-se uma criatura estranha, prisioneira do pecado, revoltada contra o Criador. Porém, Deus, em graça e amor, decidiu ainda na eternidade intervir, escolhendo alguns para não irem à condenação eterna e pela sua misericórdia viverem as infinitas riquezas da graça de Jesus Cristo. A Ele a honra e toda a glória para sempre. Amém. Essa é a doutrina do Soli Deo Glória. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.